É claro que este é um tema um tanto, por assim dizer, espinhoso para tratarmos em tão pouco tempo. Minha abordagem, portanto, buscará ser a mais objetiva possível e terá por finalidade traçar os principais argumentos que merecem ponderação para a análise do tema, em uma perspectiva comparativa ao cenário legislativo anterior, bem como fazendo uso de uma hermenêutica sistemática do Código de Processo Civil de 2015. O atual Código, ao longo do livro 5 da parte geral, que circunscrevem os artigos 294 a 311 e que tratam da tutela provisória, não faz menção à indispensabilidade de requerimento da parte para a concessão da tutela provisória, já que, muito embora a expressão requerimento integre a redação de artigos como o artigo 295 e 299, não se pode inferir, pelo menos a princípio, que se trata de requisito imperativo a todas as situações ensejadoras da tutela provisória. Em contrapartida, não há permissivo legal, no livro mencionado, que faça alusão à possibilidade de atuação de ofício nessa seara. Dessa forma, não há, no CPC de 2015, nenhum artigo correspondente ao antigo artigo 797, que permitia ao juiz, em situações excepcionais, a atuação de ofício no âmbito das cautelares. Nem tampouco se encontra previsão semelhante ao antigo artigo 273, que era categórico ao exigir requerimento da parte para a chamada tutela antecipada, a despeito da flexibilização de tal exigência pelo STJ em casos excepcionais. Parte da doutrina defensora da possibilidade de atuação de ofício do juiz na concessão da tutela provisória funda-se especialmente em argumentos baseados em princípios, apontando, em resumo, que seria da natureza do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional a atuação de ofício em casos nos quais a tutela provisória, apesar de não ter sido requerida, pudesse ser concedida, de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva e substancialmente adequada. A corrente contrária, entretanto, defende que a tutela provisória não pode ser concedida de ofício e que, portanto, não haveria o que se falar em atenuação do princípio dispositivo em sede de tutela provisória. Essa é a corrente que, ao meu ver, parece ser mais adequada. Isso porque, se formos fazer uma análise sistemática do CPC atual, é possível extrair, por exemplo, que o legislador, ao tratar de situações nas quais a tutela provisória deve justificar tratamento diferenciado da regra geral, assim expressamente o fez, a exemplo dos artigos 9º e 10º, que indicam que a tutela provisória é exceção aos princípios da não surpresa e do contraditório substancial, levando à conclusão de que, se acaso a vontade do legislador fosse permitir a atuação de ofício para a concessão de tutela provisória, ainda que em casos excepcionais, a matéria constaria de previsão expressa. Ainda, uma leitura mais acurada dos artigos 241 a 311 demonstra que a intenção do legislador foi efetivamente delegar à parte a conveniência ou não de requerer a tutela provisória, sobretudo em razão do disposto no artigo 302, bastante próximo do artigo 811 do antigo Código, que trata da responsabilidade civil da parte beneficiada com uma tutela provisória concedida e posteriormente modificada, cassada ou revogada. Me parece, portanto, temerário permitir que o juiz possa conceder de ofício uma tutela provisória a uma parte que, de forma consciente ou por mero descuido ou desatenção, deixou de requerê-la, tendo em vista as potenciais consequências, notadamente de natureza pecuniária, que podem advir dessa concessão. Daniel Mitidiero, em seu livro Antecipação da Tutela, sugere que, verificando o juiz hipótese de concessão de tutela provisória sem que a parte tenha feito requerimento neste sentido, o magistrado deveria consultá-la a respeito de seu interesse na obtenção da tutela. Essa é a solução que, muito embora pouco usual, me parece mais ponderada e consentânea com as normas fundamentais e, sobretudo, principiológicas do Código atual.
Em resumo, havendo possibilidade de concessão de tutela provisória e não tendo a parte apresentado requerimento neste sentido, deve o magistrado intimá-la acerca de tal omissão, oportunizando seu requerimento, se assim ela desejar. Enfim, espero que possamos aprofundar esse tema que incita inúmeros debates em uma outra oportunidade. Foi uma satisfação, até breve.